1 Coríntios 14:8. Ele diz assim: porque se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando aonde? Ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Paulo aqui estava falando, ensinando a igreja com respeito ao dom de línguas, deixando bem claro que, se o falar em línguas não é para homens entenderem, não é muito sábio ficar falando à toa. É uma coisa que não edifica os outros, edifica a si mesmo. Eu acredito que você percebe que nós não ficamos falando em línguas, falando na igreja, falando, porque, como eu disse, edifica a nós mesmos e não o próximo. É uma coisa que tem que ser no particular entre a pessoa e quem? E ele disse, então, não é inteligente. E deu o exemplo da trombeta. Já que hoje nós vamos começar, o estudo falando do primeiro anjo que tocou a primeira trombeta. E ele disse, se a trombeta tocar incerto, quem se preparará para a batalha? Por que a trombeta no passado ela era tocada? Ela era tocada para anunciar ao povo algo que iria acontecer. E cada toque, ele tinha um significado. Se o toque era longo, se o toque era curto, se o toque era uma vez ou duas vezes, quem ouvia aquele toque, a depender de como era aquele toque, já sabia, espera aí, são inimigos que estão vindo, são inimigos pequenos, são inimigos fortes, são inimigos grandes. A trombeta não podia errar, a trombeta tinha que dar o toque preciso, porque digamos que era para tocar, para anunciar um grande exército, e quem tocasse de uma forma que anunciasse um pequeno exército. O problema seria muito grande, sim ou não, gente? Por isso que ele disse, o toque tem que ser certo. Amém? O que eu quero dizer com isso? O toque da trombeta hoje é o anúncio das profecias, é o anúncio da palavra, é o anúncio do que está por vir. O toque era para promover uma rápida reação em quem ouvia. A mesma coisa acontece hoje. Pode parecer que você agora está sentado aí e o pastor está simplesmente pregando. Não. No campo espiritual, você está aí e agora a trombeta nesse momento está tocando. A trombeta está tocando aqui, a trombeta está tocando lá fora. Se você ligar os noticiários, você está vendo a trombeta tocar, anunciando o que está por vir. E infelizmente o mundo, as pessoas e até alguns dentro da igreja estão sem reação. Você vê, agora, você sabe que Israel matou lá como é que se diz? O chefe do Hamas. Pode parecer uma coisa simples, mas isso já resultou em um ataque ontem que matou não sei quantas crianças, não sei se vocês sabem. E aí, lá em Israel, acho que 12 ou 14 crianças, e já se falam, põe aí a nota, por favor. Crise Israel-Irã pode virar o que, gente? Guerra generalizada no Oriente Médio. Isso aí é a trombeta que está tocando. Vai acontecer? Não sabemos, mas tudo afunilando para o fim. Quem está entendendo, pessoal? A trombeta está tocando e a igreja tem que reagir. Quando encerra o assunto dos 7 selos, no 7º selo, iniciam o toque das trombetas. Vamos ler o texto de Apocalipse. No finalzinho do 7º selo, ainda disse assim, capítulo 8, versículo 6. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas, preparavam-se para tocá-las. Apocalipse 8, 7 diz, e o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, e queimou-se a 1/3 parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Então, se você acompanhou o estudo desde o começo, você viu quanta catástrofe aconteceu no período dos 7 selos. Agora, João vê um fogo caindo no céu, como uma saraiva, e queimando a 1/3 parte do verde. Você imagina, você sabe que as matas, as florestas, é chamado do pulmão do mundo, Quando acontece aí uma queimada em escala muito menor, todo o mundo já sente. Sim ou não, gente? Você imagina a 1/3 parte.
A terça parte do verde sendo queimado. Saraiva, fogo, sangue é o que vai acontecer com o toque desta sétima trombeta. Agora, o que a gente precisa entender? A trombeta hoje, naquele período, a trombeta vai descer fogo literalmente do céu. Hoje a trombeta está alertando a igreja, alertando para que as pessoas tenham o equilíbrio de entender que a sensação de bem-estar, ela pode matar um cristão. O que eu quero dizer com isso? Hoje nós vemos aqueles que estão desprezando a palavra, aqueles que estão desprezando as profecias, e hoje nós vemos aqueles que estão dentro da igreja, reconhecem e entendem que poderiam estar lá na frente, mas ainda estão aonde, gente? Aqui atrás, parados no tempo. Aquela velha história, né? Eu já cheguei num nível espiritual, onde eu já conheço a palavra, aonde eu já me libertei, aonde eu já me batizei nas águas, em alguns casos, aonde eu já fui batizado até mesmo com o Espírito Santo, agora é só relaxar. Honestamente falando, pessoal, dá para relaxar no campo espiritual? Eu quero ler esse texto com você de Ezequiel, que foi uma profecia lançada ao rei de Tiro. Mas honestamente, com o que você vai ler, você vai entender que a profecia era para ele, mas também estava falando da queda de Satanás. E eu quero que você veja quem era Lucifer, como que ele estava no céu, qual a posição que ele ocupava, para que você entenda que não tem ninguém seguro nesse mundo. Só vai haver segurança, a gente só vai poder relaxar na fé quando nós cruzarmos o portão da Nova Jerusalém. Porque até que isso aconteça, de uma forma que você entenda, as nossas barbas têm que ficar como, gente? Leia comigo Ezequiel 28:11, diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras, quem? O selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Como eu disse, uma profecia ao rei de Tiro, tudo indica que aqui estava falando do próprio Satanás, cheio de formosura. Ele era perfeito, cheio de sabedoria. Versículo 13 diz assim: estivestes onde? Aqui a prova de que não é o rei de Tiro, porque ele não esteve no Éden. Só quem esteve no Éden, gente? Lúcifer. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que fostes criado, foram preparados. Tu eras o quê? O querubim ungido para cobrir. Olha o privilégio que tinha ele. Cremos que guardava, cobria a presença de Deus, né? E te estabeleci no Monte Santo de Deus estavas. Você vê um lugar privilegiado, ele estava. No meio das pedras afogueadas andavas. O que mais, gente? Que, gente? Perfeito. Lucifer era perfeito. Olha só. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Você vê que teve um momento em que a perfeição acabou. Teve um momento em que toda a formosura acabou quando se achou iniquidade nele. Esse é um cuidado que a gente tem que ter. Você deve conhecer pessoas que começaram muito bem na fé. Você deve conhecer. Talvez até alguém da sua família. Talvez até alguém que foi o responsável por você estar aqui hoje. Levou a palavra para você. Evangelizou você. Sentou do teu lado, ou talvez um dia esteve aqui. E você olhava para o fulano: puxa vida, fulano para mim é um exemplo. Olha que homem de Deus, olha que mulher de Deus. Até que talvez deixou a malícia entrar. Até que ficou orgulhoso. Tem gente que quando era humilde, Deus conseguia agir na vida dela. Hoje ela está como, gente? Orgulhosa. Tem gente que era tudo isso aqui, até que se envolveu com uma má amizade, e essa má amizade começou a vir com uma conversa maligna, e a pessoa não cortou pela raiz, deixou aquela amizade crescer, foi ouvindo aqueles conselhos, foi ouvindo aquelas vozes, e se perdeu. Sim ou não, gente?
Tem gente que estava indo muito bem na fé, até que decidiu ouvir o coração. O coração dizia para ela: vai lá, namora com aquele sujeito. Ah, mas ele não é da fé, você está na igreja. Não, vai lá, daqui a pouco ele se converte. Foi namorar, se juntou. Quem achava que ia levar quem, se enganou, porque não foi ela que trouxe ele para a igreja, foi ele que levou ela para onde? Tem ou não tem casos assim, gente? Estava indo tudo muito bem, até que se envolveu com a pessoa errada, até que sujou o coração, até que guardou mágoa, até que se achou iniquidade. Qual foi a iniquidade de Lucifer? Olhar para Deus e desejar o lugar dele. Seguindo o texto, diz assim: na multiplicação do teu comércio, aqui é falando do rei de Tiro, encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado no monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Aí ele diz: elevou-se o teu coração por causa do que, gente? Da formosura. Olhe para mim, ao invés dele se sentir privilegiado por Deus ter criado ele tão formoso, ele elevou o coração, ele se orgulhou. Está aqui: corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Guarda essa parte aí agora, que eu vou lhe mostrar um vídeo. Diz assim: eu, pois, fiz sair do meio de ti, o que, gente? Um fogo, que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra. Aos olhos de todos os que te veem, todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais subsistirá. Eu queria que você visse esse vídeo. Uma vez fazendo a reunião de libertação, esse demônio manifestou, e ele falou exatamente isso. Você vai ver o que aconteceu com a cara dele, exatamente o que está escrito aqui. Exatamente. Uma prova de que essa profecia é o próprio Deus se referindo a Satanás. Veja só, por favor. Da minha cara, ela é queimada, porque o seu Deus nos queimou a face. Foi arrancada nossas asas, nossos pés foi transformado em patas por causa dele. O pé foi transformado em patas? Foi. Vocês tinham asas? Tínhamos. Nós éramos do céu por causa do seu Deus. A gente hoje é condenado à eternidade. Por isso que a gente vai destruir cada um dos filhos dele, a perfeita criação dele. Por isso que a gente destrói. A gente vai tirar muitos ainda de dentro dessa igreja. Deu para entender, gente? Por que eu estou lhe mostrando isso? Porque eu estou lhe mostrando quem estava em mais alta conta. Eu estou me referindo a quem, gente? Quem, pessoal? Lúcifer, e se tornou quem se tornou. Então me diga se é inteligente eu e você batermos no peito e dizer: nunca vou ser isso ou nunca vou ser aquilo, nunca vou cair, nunca vou me afastar da presença de Deus, ou achar que já chegamos no nível em que podemos dizer assim: eu não preciso mais buscar com tanta força como antes. É inteligente pensar assim, pessoal? Porque se quem estava em mais alta conta se transformou em Satanás, eu e você temos que vigiar. Como que a gente faz isso? Quando nós damos ouvido ao som da trombeta. Amém, gente? A trombeta está tocando. A trombeta está tocando, e há quem não entregou a vida 100% para Jesus ainda. Entrega hoje. Tem gente que está ouvindo o som da trombeta, e ela até agora está ensaiando uma entrega a Jesus. Vou me entregar. Ah, eu vou. E esse dia nunca chega. Tem ou não tem gente assim? Vou largar o pecado. E até hoje, esse dia não chega. Vou me consertar com Deus. Já passou 1 ano, 2 anos, 10 anos dentro da igreja. Ela ainda não se consertou. E a trombeta está tocando. Meu amigo, minha amiga, acorda. Falta pouco para Jesus descer dentre as nuvens e arrebatar a sua igreja. Sinais estão aí. Tome as suas decisões. A trombeta tocava, o povo tinha que reagir. Reaja. Cada um aqui sabe que tipo de reação você tem que tomar. Tem gente nessa reunião agora que você sabe que a sua reação tem que se abandonar o pecado. Outros, a sua reação tem que se abandonar a iniquidade. Outros aqui, a sua reação tem que se olhar para dentro de si e dizer: eu preciso voltar ao primeiro amor. Eu não sou o mesmo cristão de antes.
Já fui uma pessoa de fé, hoje já não estou mais com essa fé toda. A sua reação é voltar ao primeiro amor. A reação que Deus quer de alguns aqui nessa noite é você abrir o seu coração para perdoar alguém que te feriu, e você tem guardado isso há 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, a vida inteira. E Deus vem tocando a trombeta, dizendo para você: perdoa a sua mãe, perdoa o seu pai, perdoa a sua sogra, perdoa o seu irmão, porque se você morrer sem o perdão, você vai para o inferno. A trombeta está tocando e a pessoa não está reagindo. Vamos reagir. A cada dia a trombeta está tocando mais forte ou mais fraco, gente? Mais forte. Vocês têm consciência disso, pessoal? Então, vamos reagir. Você sabe que reação espiritual você precisa tomar agora. Sabia? Tem gente que a reação que Deus quer de você hoje é acabar a reunião, você vir aqui procurar o pastor e falar: pastor, eu quero me batizar, eu quero me entregar. Ah, mas eu não tenho roupa. Agora dispensa até roupa a gente arruma ali. A trombeta está tocando. Tem gente aqui que o que Deus quer de você é que quando você chegar ali na porta, você pegar o seu telefone e terminar com a amante. Tem casos que Deus está pedindo isso. Você tem que chegar ali na porta, pegar as drogas que talvez está aí no seu bolso, o cigarro, a maconha, a cocaína, jogar no lixo e dizer: nunca mais eu coloco isso na minha boca. Eu não sei, eu não vou adivinhar o que Deus quer falar com você, mas Deus está falando. Está ou não está, gente? Porque a trombeta está tocando. Nós vamos orar, e quando eu lhe chamar aqui na frente, reaja. Se você disser: olha, Deus está me chamando, reage logo, porque amanhã pode ser tarde. Eu acredito que alguém aqui possa se lembrar de algum conselho que o seu pai ou a sua mãe lhe deu, e você na época, na adolescência, na infância, pode ter pensado assim: puxa vida, meu pai é chato, minha mãe é chata. Mas hoje que você cresceu, você sabe que o pai e a mãe falou aquilo, fez aquilo, porque queria o que de você, gente? Seu bem. Esse é o bem que Deus quer e que nós queremos, lhe dando os alertas. Que honestamente, o que você prefere? O alerta ou passar a mão na cabeça? O que você prefere, gente? Porque se a gente passar a mão na sua cabeça, amanhã o diabo passa a mão na sua alma. E nós não queremos isso. Então é melhor alertar, para que quem vai passar a mão na sua alma não vai ser o diabo, não. Vai ser Jesus que vai levar a sua alma. Amém? Feche os seus olhos.